glória a Deus, shalom, shalom, seja bem-vindo a mais um Repartir nessa quarta-feira, dia 6 de agosto. Glória a Deus que o Senhor tem nos ajudado até aqui para pronunciar e manifestar as palavras de vida que são enxertadas em nosso espírito. E o nosso espírito está feliz, não é mesmo? O seu espírito está feliz, eu tenho certeza, porque afinal de contas, nós tivemos ontem à noite a primeira imersão do hebraico. Glória a Deus, e você está participando, está aprendendo, está começando a escrever as suas primeiras palavras em hebraico. Meu Deus, quanto significado, quanta revelação, eu não poderia deixar de comentar, porque o meu espírito está cheio das palavras que eu aprendi e que vou desenvolver no meu espírito, porque são as revelações, é o que Deus quer que nós venhamos a conhecer, a sua revelação atrás das letras, no profundo, no escondido. O Senhor quer que nós venhamos achá-lo, como o próprio livro de Esté, que nós vamos estudar esse mês todo de agosto, onde nós vemos a presença de Deus tão invisível, né? Parece antagônico, não é? A presença de Deus tão invisível, porque o fato de ele não aparecer, não aparecer seu nome, Yahvé, o Elohim, o Adonai, não aparecer nenhuma pronúncia do nome de Deus, Yahvé, aonde ele não está, porque ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então, onde ele não está? O salmista Davi diz assim: se eu subir ao mais altos céus, tu ali estás. Se eu descer nas profundezas do inferno, até ali a sua mão me alcançará. Então, onde a presença de Yahvé não está? Ele está nos bastidores, ele está nos caminhos, ele está no oculto, agindo todo o tempo, a todo momento, porque o Espírito de Deus se mobiliza, e desde sempre ele se mobilizou ali nas águas, ali cuidando do homem, que o próprio Deus moldaria com o poder da sua palavra, e não poderia ser diferente. Eu quero começar a usar aqui o meu hebraico que eu estou aprendendo, glória a Deus, nesse exercício, dizendo para você então: Adonai Baruch Ahim, que o Senhor seja com o seu espírito nessa tarde dessa palavra, meu Deus, esse Repartir dia 6 de agosto, glória a Deus. Vamos falar então a noiva constituída na soberania, coragem na guerra. Você é uma pessoa corajosa? Você é uma pessoa valente? Não responda para mim, responda para você mesmo. Diante de Deus você está. Você é valente? Você é corajoso? Você é corajosa? Deus nos deu espírito de poder, de amor e de moderação. Então deixe que o Senhor te faça valente, te faça ousado, te faça corajoso, como foi a rainha Esther, que é uma figura da noiva guerreira, porque sim, em hebraico, igreja, né? Essa igreja da guerra, né? A noiva é guerreira, Deus dos exércitos é a guerreira, Tsevaote, o Senhor da guerra. Então a noiva é essa guerreira do Senhor da guerra. E a igreja tem a marca de ser esta que é guerreira do Senhor. Então nós estamos falando dessa semana da Constituição Sacerdotal, que está lá em Êxodo 19:6. 1 Pedro 2:9, meu Deus, essa semana toda nós vamos falar da Constituição Sacerdotal. Êxodo 19:6 vai dizer assim, eu quero ler para você essa palavra que é tão poderosa, que é tão maravilhosa, diz assim: vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Nós vemos a escolha de Deus lá em Moisés, lá no Êxodo, Deus falando que o povo ali seria o reino de sacerdotes e uma nação santa, povo adquirido, a palavra vai dizer. E lá também em 1 Pedro 2:9 vai confirmar essa palavra. Olha aqui, ó, 1 Pedro 2:9, eu quero ler para você. Se você não está com a sua Bíblia, não tem problema, ouça as palavras do Espírito que retenha no seu espírito, ó. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar
as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que palavra mais rica, meu Deus, olha isso. Deus falando para nós que nós vamos ter que nos achegar a Ele. Pedra viva, que foi rejeitada pela humanidade, mas preciosa para Deus. E nós somos o quê? Pedras vivas, edificadas como casa espiritual, com um propósito. Você prestou atenção que tanto no versículo 4 quanto no versículo 9 fala de um propósito. Deus nos escolheu, nos elegeu, nos convocou, nos chamou, nos separou como sacerdotes para um propósito. Então nós somos, não deixe que o inimigo te diga nada do contrário, mas reafirme, afirme essa palavra no teu espírito. Quando vem o medo, as ameaças, as dificuldades, as retaliações, o inimigo com seus enfrentamentos querendo nos acovardar e te acovardar, você vai dizer em alto bom som: eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva, particular, cujo propósito. Por que o Senhor nos escolheu para tudo isso? Em tudo isso, com um propósito de proclamar, de falar, de anunciar, de expressar, de falar daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o propósito de Deus de nos escolher, de nos chamar, de nos capacitar, de nos ungir, de nos preparar, meu Deus, tantas riquezas do Espírito que Ele coloca em nós para um propósito: anunciar, falar, expressar, glorificar o nome dele. Para quê? Para que através da nossa expressão como igreja, corpo de Cristo, nós venhamos expressar a presença de Deus na terra, porque você e eu somos sal da terra e luz do mundo. Então guarde isso no teu espírito e não deixe que nada ao contrário disso te tire de uma posição onde o Senhor te colocou, e Ele vai te manter, porque você está guardado em Cristo, em Deus. Não tem como você, como inimigo, te pegar. Você está em Cristo e em Deus, com o Espírito. Oh, glória a Deus. Glorifique então, nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, seja lá o horário que você for ver essa ministração. Glorifique ao Senhor. Então, na segunda-feira, nós te falamos de um posicionamento constituído, o sacerdote constituído a favor da família, posicionado para um resgate, sim. Todos os dias, nós, você e eu, como sacerdotes, devemos então colocar a nossa família diante de Deus, os nossos filhos, a nossa casa, interceder, guerrear, batalhar, orar, jejuar, abençoar os nossos filhos. Nós vemos hoje em dia quantas pais e mães praguejam, maldizem, não abençoam, e depois vem o resultado de tantas calamidades e de brechas que o inimigo encontra para agir na vida das crianças e adolescentes. Abençoe, coloque a mão, impõe as mãos, ore, faça um mural de oração pela vida dos seus filhos todos os dias, dobre os seus joelhos e consagre-os diante de Deus, para que Deus preserve a geração deles e eles venham a ser sacerdotes e dar continuidade no seu ministério, em nome de Jesus, aleluia. Na terça-feira do Pensamento Fértil, nós vamos ver aqui o posicionamento de um sacerdote que testemunha, constituído para enfrentar guerras geracionais, sim. Depois que eu tenho uma segunda do posicionamento constituído, eu vou ter um pensamento fértil. Por quê? Porque nós caminhamos segundo a nossa mente, segundo a nossa cabeça, segundo o nosso cérebro que nos conduz, mas nós temos o quê? A mente de Cristo, temos a inspiração do Espírito, temos o sopro do Espírito para nos falar. Essa semana foi tão incrível, né, que eu estava orando ao Espírito, falando com o Espírito na igreja, com os joelhos dobrados ali, clamando, buscando, pedindo mesmo ao Senhor: Senhor, eu quero conhecer-te mais, das suas profundezas, das suas revelações, do que o Senhor tem para a minha vida, Senhor. Dá-nos mais, Senhor, dá-nos essa profundidade, dá-nos essa revelação, dá-nos essa sensibilidade de perceber, te conhecer, te ouvir e te obedecer. E ali eu ouvi com muita clareza um sussurro no meu ouvido, o Espírito dizendo para mim: eu vou soprar as minhas palavras nos seus ouvidos.
E ali até virei assim, de ladinho assim, meu Deus, depois falou novamente, eu vou soprar as minhas palavras aos seus ouvidos. Meu Deus, aquilo ali para mim foi, naquele exato momento eu caí num quebrantamento, eu já estava ajoelhada, eu caí mesmo, fiquei ali prostrada, adorando ao Senhor, agradecendo, porque o Espírito nos ouve. O Espírito nos ouve a todo momento, o Espírito fala a todo momento. Então, que nós venhamos desenvolver essa comunhão, esse relacionamento, essa intimidade em nome de Jesus. Então, nós queremos conhecer as profundezas para quê? Enfrentar os inimigos geracionais. Sim, aqui está falando de Mordecai, da tribo de Benjamim. Sim, Mordecai era da tribo de Benjamim, que testemunhou da conspiração contra o rei. Depois você vai ler lá todo o livro de Esther, são só 10 capítulos, leia lá a palavra, leia o contexto, leia a história, busque revelação do Senhor, cave e deixa o Espírito falar. Então, Mordecai, ele testemunhou uma conspiração ali dos servos ali que queriam matar o rei, e ele conspirou, e ele estava presente, né? Ele viu, e aí ele reverteu aquela sentença. Por quê? Porque ele, como Saul poupou na guerra a geração dos amalequitas, ali Mordecai, um benjamita também, o Senhor usa Mordecai para reverter o que Saul deveria ter feito lá atrás, ter matado todo o rei, a Gagita, os seus filhos, os seus rebanhos, os seus ovelhas, tudo que Samuel ordenou que assim acontecesse, Deus ordenou através de Samuel. E ali, quando Saul vem, o profeta fala assim, Saul, eu estou ouvindo um balido de ovelhas, o que é isso? Eu preservei o melhor para oferecer sacrifício ao seu Deus. Ai, meu Deus. Aí Samuel fala, obediência, Deus fala através de Samuel, obediência quer e não sacrifício. Saul não obedeceu e não matou o rei. Depois o próprio Samuel o faz, e nós vemos que esse inimigo geracional, desde o Êxodo, quando esses inimigos ali não queriam deixar o povo de Israel passar, eles se levantaram ali contra o povo de Deus, impedindo que o povo de Israel passasse, e se tornaram então o inimigo geracional, e vai ali estar ali em Amã, que era a Gagita também, mas Deus, ele acaba mudando o cenário, e aquele que fez a cova da soberba, aquele que fez a cova, aquele que queria que Mordecai se prostrasse, aquele que queria glória para si, como o próprio Satanás queria glória para si, diante de Jesus, queria adoração, também Satanás inspira ali aquela geração de Agag ali, querendo adoração do povo de Deus. Não, Mordecai falou, não, eu não vou me dobrar, eu não vou me ajoelhar. E aí Amã começou a elaborar um plano de um genocídio, de matar não só Mordecai, como todos os judeus. E Deus reverte poderosamente através da vida de Esther, através da vida de Mordecai. Deus intervém poderosamente, porque o Senhor é aquele que é o Deus da guerra. O Senhor é aquele que cuida do seu povo. O Salmos fala que não dormitará o guarda de Israel, porque o Senhor preserva o seu filho, o seu povo, a sua nação, o seu povo adquirido, ele preserva. Então, nós vemos que nessa quarta do envio conquistador, o sacerdote constituído que envia estratégias para o seu povo, jejuar em tempos de guerra. Sim, o jejum é uma arma poderosa de oração, de adoração. O jejum, o louvor, a adoração são armas espirituais que Deus nos dá para os enfrentamentos. Você ali matar seu próprio corpo, abrir mão das suas vontades, dos seus desejos, renunciar. Para quê? Para se dedicar, para orar, para clamar, para pedir ao Senhor, para aclamar nesse período de jejum. Que faça um dia, que faça 2 dias, que faça 3 dias, mas faça um jejum nesse mês, pelo menos uma vez por semana, como o bispo até orientou ali na vigília. Faça o jejum, clame ao Senhor, entregue a sua família, entregue a sua vida, seja o intercessor mesmo, porque Esther, ela foi uma intercessora, ela colocou a sua vida ali em risco, sabendo que se ela perecesse, ela pereceria por uma boa causa, porque Deus daria a sua vida, mas o próprio Deus já tinha um plano poderoso através da vida de Esther. Então nós vemos que Esther
significa estrela, que Esther não era o seu nome, Esther era um nome persa, que significa estrela. O nome dela era Radassa, que significa murta, planta, que é bela e medicinal, mas ela também brilha diante de Deus como estrela, como Esther, que na verdade é Radassa. Então a palavra diz assim, ó, nós vamos fazer um paralelo com Esther e Joel, lá em Esther 4 e Joel 2, vai dizer assim em Esther: Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, não comais nem bebai por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então, ela vai saber, porque Mordecai está se lamentando, ela acaba sabendo do decreto de Amã, que queria aniquilar os judeus, e que Mordecai estava ali inconformado, com roupas de saco, de cinza, clamando pela cidade. Ela manda a roupa para Mordecai, Mordecai não quer, ele fala para Esther o que está acontecendo, e ali adverte Esther, dá estratégias para Esther. Esther intercede a Deus, e é interessantíssimo que ele fala assim para Esther: Esther, é para essa hora que você está aí, é para esse momento que Deus te colocou aí. Então nós vemos que houve uma preparação das moças para entrar diante do rei, depois da recusa de Radai, a rainha Vasti. O próprio rei ali determina, né, que ela saia de cena ali, não quer mais Vasti, e ali proclama outras mulheres, e Esther está naquele meio e fica se embelezando durante 12 meses, sendo 6 meses com óleo. Então nós somos embelezados pelo óleo. Lá em Eclesiastes fala que nunca falte o óleo sobre nossa cabeça e que as nossas vestes sejam sempre brancas, brancas da justiça de Deus, do linho fino, que é a justiça dos santos, e o óleo na nossa cabeça, que é a unção do Espírito, que nunca falte, como nas virgens e prudentes que faltaram do óleo, que dormiram, não tiveram óleo, não tiveram a reserva. Então se gasta a sua vida. Gaste o seu ser, gaste mesmo as suas palavras, gaste tudo que você tiver de mais precioso pelo óleo, porque o Espírito, o óleo do Espírito, a unção do Espírito é mais preciosa que qualquer outra coisa, porque nós necessitamos desse abastecimento, dessa unção. Sabe por quê? Porque em Isaías fala que ela despedaça todo o jugo, e realmente o jugo que estava no pescoço de Mordecai, através da estratégia de jejuar e de orar, foi quebrado pela unção que quebra o jugo que estava ali premeditado no seu pescoço, que era uma forca que Amã tinha mandado construir. Deus quebra aquele jugo do pescoço dele e converte aquele jugo no pescoço do seu inimigo. Aquele que fez a forca caiu nela, porque a soberba procede à ruína. Deus odeia o soberbo, a palavra diz, mas dá graça aos humildes. E Deus também já queria o extermínio daquele povo desde sempre, lá em Êxodo. Então Deus vai cumprindo a sua palavra através daqueles que vão se disponibilizando ao Senhor, daqueles que vão pedindo: Senhor, use-me, faça o seu propósito acontecer em mim, daqueles buscadores que Deus vai encontrar realmente ingredientes que vai fazer, que vai avançar, que não vai parar, que vai dar a sua vida, que vai se entregar, porque Jesus disse: aquele que perde a sua vida por amor a mim, achará. Então nós somos escondidos, achados em Cristo, em Deus. Então não tenha medo, não tenha reservas de gastar a sua vida pelo óleo, através do óleo da unção do Santo Espírito. Então o Senhor é aquele que
nos faz ser sacerdotes como porta-voz da urgência celestial e mobilizador de jejum coletivo. Sabe por quê? O discernimento do sacerdote diante das ameaças espirituais e naturais. Quando Mardoqueu convoca Esther a um jejum diante da ameaça, nós vemos também lá no livro de Joel, também essa palavra poderosa que vai dizer aqui assim, Joel 2,16, eu quero ler para você, Joel 2,16, a palavra poderosa que o Senhor nos deu, juntamente com a inspiração. Ó. Joel 2,16 vai dizer assim: reuni todas as pessoas, consagrai a comunidade, ajuntai os anciãos líderes do povo, reuni todos os jovens, inclusive os meninos e as crianças que ainda mamam no peito. Saia o noivo e a noiva, isto é, os recém-casados dos seus aposentos, que os sacerdotes que ministram diante de Yahvé planteiem entre o pórtico do templo e o altar, orando nestes termos: Yahvé, poupa o teu povo, não entregues a tua herança ao vexame, para que as nações não se escarneçam dele. Senhor, nos dá, Senhor, vamos tocar o chofar, a trombeta em Sião, determinar jejum, convocar uma assembleia solene, sim, essa palavra de proclamar o jejum, congregai o povo e santificai. Então, nós vemos que esse jejum, nessa liderança, santificar o jejum, nessa liderança espiritual de fazer jejum, proclamar dos sacerdotes que tocam a trombeta e o chofar. O que é trocar a trombeta? Anunciar a palavra, a mensagem. A palavra diz que os anjos são mensageiros e eles tocam as suas trombetas, proclamando e anunciando a palavra. Tocai a trombeta, anunciai. Ali, ó, vemos que a liderança espiritual não se limita a avisar do perigo, mas chama o povo a uma resposta imediata. O sacerdote reúne a comunidade ao redor do altar, conclamando a unidade, mobilizando toda a congregação, ancião, crianças e noivos, sem exceção, para buscar a intervenção divina. É o que eu li para você aqui em Joel, a mobilização do povo para a intercessão coletiva. Então que nós venhamos ter essa palavra de Joel, coragem, obediência, executar as estratégias divinas, mesmo sobre o risco, mesmo Esther ali sob o risco, ela foi, porque o Senhor é aquele que daria as estratégias. Ela foi, ela vai, ela ousa, e o Senhor fez com que o rei apontasse o cetro de ouro para ela, para que desse o caminho. Então o Senhor aparece muito, está escondido, mas aparece nas coincidências, no coração e decisão do rei em ler o livro, na esperança e na coragem de Esther, nas reveses súbitos de poder. Tudo isso comunica sem palavras explícitas a mensagem de que Deus está presente mesmo onde o seu nome não é pronunciado. Deus está presente em todos os lugares, mesmo que nós não vejamos. O invisível não é inexistente, ele apenas não é visto com os olhos humanos, apenas com os olhos espirituais. Então vamos proclamar, clamar, jejum e ore, consagre, peça que o Senhor abra os seus olhos com os colírios espirituais, para que você cavalgue em outras dimensões e conheça mais e mais a soberania de Deus, em nome de Jesus. Vai aparecer um QR Code, abençoe e oferte em nome de Jesus, e eu vou continuar expressando aqui o meu hebraico que está na minha boca, no meu coração, a revelação. Adonai Baruch Ahim, que o Senhor seja com o seu espírito. Deus te abençoe. Shalom, shalom, shalom. Senhor Jesus, Deus maravilhoso, Pai, soberano Senhor, quero te agradecer, meu Deus, por esse dia que se chama hoje, Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, obrigada, meu Deus, pela palavra que é lançada no teu altar, pela palavra que é lançada no teu altar para as nossas vidas. Pai, queremos agradecer, Senhor Jesus Cristo, Deus de vitória, Deus de bondade, Deus eterno, Deus que traz para as nossas vidas, Senhor. Meu Deus, eu agradeço ao Senhor porque a tua palavra, Pai, ela vem de encontro com as nossas vidas. A tua palavra, Senhor, ela nos restaura, ela nos renova. Meu Deus, ela nos constitui, Senhor. Muitas vezes nos vemos, Senhor, desanimados, Senhor Jesus Cristo. Porém, nós não estamos derrotados, Senhor. Nós estamos, às vezes, perplexos, Senhor Jesus. Porém, nós não somos desanimados, Jesus Cristo. Abatidos, porém, Jesus Cristo,
Cristo, nós vemos o Senhor cuidando, Jesus Cristo, de nós. Meu Deus, muitas vezes somos perseguidos, mas o Senhor tem cuidado, Senhor, da tua igreja, do teu povo. Então, nessa noite, Senhor, nós queremos te adorar, Santo Rei, Santo Deus de Israel. Pai, nos ajuda, Senhor. Nesse dia que se chama hoje, Pai, coloca as tuas mãos, Deus, dá os livramentos para o teu povo, Jesus Cristo. Nós sabemos, meu Deus, que a tua palavra nós guardamos na tábua do nosso coração. Meu Deus, obrigada, Senhor, meu Deus, porque o Senhor traz o governo dessa voz. Santo Deus de Israel, nós te agradecemos, Senhor, meu Deus, por mais um dia, Senhor, na tua presença. Um dia na tua presença vale mais do que em qualquer outro lugar. Senhor, meu Deus, quantas vezes nós perdemos tempo, Jesus Cristo, com tantas coisas que nos distrai, mas nós estamos aqui, Senhor, meu Deus, conectados ao céu, conectados ao Senhor, conectados, Pai querido, Pai santo, a tua voz, nós temos a tua voz, nós temos o governo dessa voz. Meu Deus, obrigada, Jesus Cristo, porque nós temos a tua conquista. Meu Deus, nós temos a tua conquista. E a tua conquista, Senhor, meu Deus, nos capacita, Senhor. Jesus, o Senhor nos capacita. O Senhor traz, meu Deus, o governo, meu Deus, dessa conquista, Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, meu Deus, porque o Senhor vai quebrando, meu Deus, através das estratégias que o Senhor dá para a igreja. O Senhor vai quebrando, meu Deus, obras, Senhor Jesus Cristo, de macumbaria, de feitiçaria. Espírito Santo de Deus, através, Senhor Jesus Cristo, da estratégia que o Senhor dá, através do jejum, através da oração, através da consagração, o Senhor tem colocado para nós, meu Deus. O Senhor tem nos livrado, Senhor Jesus Cristo, do homem mau. O Senhor tem livrado, Senhor Jesus Cristo, do inimigo das nossas almas. O Senhor tem colocado as mãos e nos trazido, Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento. Então nós queremos, meu Deus, nesse dia que se chama hoje, te glorificar, exaltando o teu nome, Pai. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada porque até aqui as tuas mãos nos guardou. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, no dia que se chama hoje, Pai, nós queremos agradecer pelo ar que respiramos, Deus. Ó Yahvé, Tsevaot, nós queremos agradecer, Senhor, meu Deus, para o Senhor ser o nosso guarda de Israel, para o Senhor ser Jesus Cristo, o Elohim, o El Shaddai, o Adonai, Senhor, o El Elyon, Deus. Obrigada, Senhor, meu Pai, para o Senhor ser Kadosh em nossas vidas. Ó, Santo, Santo, nós te adoramos, te exaltamos. Pai, obrigada, meu Deus, pelo teu tempo. Obrigada pelo Kairos, Senhor, porque nós temos o teu tempo, Jesus. E o teu tempo nos ensina, Pai, que nós devemos aprender a esperar em Ti, confiar em Ti, esperar em Ti, Senhor, tirando toda a ansiedade do nosso coração, tirando toda a ansiedade, Jesus, da nossa alma, Senhor. Pai, obrigada, Santo Deus de Israel, por mais uma manhã, por mais uma tarde, por mais uma noite, Jesus Cristo de milagres. Meu Deus, obrigada, Jesus, porque eu sei, meu Deus, que as nossas consagrações, Jesus, eu sei, Santo Deus de Israel, meu Pai, que quanto mais nós nos consagramos, quanto mais nós te buscamos, quanto mais, Senhor Jesus Cristo, nós estamos alinhados no teu propósito, Pai, mas nós vamos ver, Jesus Cristo, o Senhor movimentar, o Senhor manifestar o teu poder, manifesta mesmo o teu poder, a tua glória, manifesta, Senhor Jesus Cristo, as tuas bênçãos sobre a igreja, Jesus Cristo. Obrigada, meu Deus, por neutralizar o inimigo sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor Jesus Cristo. Nós te adoramos, nós te exaltamos, Deus, e nós temos a certeza, Pai, que tudo está no controle das tuas mãos, que nada foge do controle do nosso Deus. Meu Pai, nos ensina, Jesus Cristo, a não desanimar, Jesus, com coisa nenhuma, porque nós sabemos, meu Pai, que nos dias de hoje, Jesus, o que tem mais atrapalhado o povo de Deus, Senhor,
O que mais tem atrapalhado o povo, Deus, de te buscar, Jesus Cristo, é o desânimo, Pai. Mas nós, santo, santo, santo Deus, nós não estamos desanimados, Pai. As circunstâncias dessa vida, meu Pai, as situações não vão deixar a gente perplexos, Pai. Não vão deixar a gente abatidos. Não vão deixar a gente, Senhor Jesus Cristo, desistir de fazer a tua obra, desistir de levar a palavra do Senhor para vidas, desistir, Senhor, de resgatar pessoas que precisam te conhecer. Do mesmo jeito que nós te conhecemos, nós queremos que outras vidas te conheçam, Senhor. Então nos ajude no dia que se chama hoje, Pai, a nós te conhecermos, a nós cada vez mais ouvirmos a tua voz, Senhor Jesus Cristo. Fala, Deus. Fala porque nós queremos ouvir a tua voz. Fala, Deus, porque nós queremos sentir a tua voz. Fala, Deus, porque no dia que se chama hoje, Pai, nós queremos matar a nossa carne para que o nosso espírito, Senhor, esteja fortalecido na tua presença. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém e amém. דולילי ואני לא, דולילי ואני לא, דולילי ואני לא, הרואה בשושנים. דולילי ואני לא, דולילי ואני לא, דולילי ואני לא, הרואה בשושנים. הקומנה וסובבה בעיר בשווקים וברחובות תבקשה את שאהבה נפשי. הקומנה וסובבה בעיר בשווקים וברחובות תבקשה את שאהבה נפשי. אדוני הוי לא אחסר, אדוני הוי לא אחסר, בינות דשא ירביצני, אדוני הוי לא אחסר, על מי מנוחו ינהלני נפשי ישובב. יכיני במעגל סדק, יכיני במעגל סדק למען שמו. יכיני במעגל סדק, יכיני במעגל סדק למען שמו, למען שמו. אדוני הוי לא אחסר, אדוני הוי לא אחסר, חסדי אדוני עולם השירה, לדור ודור הודיע אמונתך בפי.
חסדי אדוני עולם השירה, לדור ודור הודיע אמונתך בפי, אמונתך בפי. לה 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 לה. כי אמרתי עולם החסד ייבנה, שמיים תכין אמונתך בהם. כי אמרתי עולם חסד ייבנה, שמיים תכין אמונתך בהם. La 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 la. לך שמיים אף לך ארץ, תבל ומלואה אתה יסדתם, צפון בימים אתה עברתם, תעבור וחרמו בשמך ירננו, ירננו. לה 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 לה. לה 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 לה. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. ענה אדוני הושיענה, ענה אדוני הצליחנה. ברוך הבא בשם אדוני, ברכנו כן מבית אדוני. ענה אדוני הושיענה, ענה אדוני הצליחנה. ברוך הבא בשם אדוני, ברכנו כן מבית אדוני. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. Rendei graças ao Senhor, e porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, e porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Sua misericórdia dura para sempre. Oh. Diga pois Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga pois a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga pois os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. E digam pois os que temem ao Senhor, sim,
a sua misericórdia dura para sempre. Em meio da tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. E o Senhor está comigo, nada temerei. O que me poderá fazer o homem? O que me poderá fazer o homem, Senhor? Rendei graças ao Senhor, e porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. Oh. Eu te exaltarei.